Oi, voltei. Vídeo de hoje a gente vai falar sobre estágios. Eu perguntei lá no Instagram se vocês tinham algumas dúvidas ainda sobre esse assunto. Tem 3 vídeos aqui no canal sobre isso e o vídeo de hoje vai ser um complemento dos outros vídeos. Então eu vou deixar todos listados aqui no box de informações. Eu recomendo que você assista esse e depois assista os outros para ter uma visão mais geral sobre estágios no curso de Relações Internacionais. Então vamos lá começar. A primeira pergunta foi da Underline L Rica e da Virna Diolina. Elas perguntaram mais ou menos a mesma coisa. Eu vou prestar várias faculdades esse ano e sempre me resta a dúvida de onde prestar, não pela faculdade em si, mas por onde estagiar. Você acha que em cidades menores ou do interior é mais difícil conseguir um bom estágio? Eu não posso afirmar aqui com veemência sobre outros lugares, porque a minha única experiência foi aqui em Brasília. Então é o que eu sei um pouco mais pelo que eu passei, pela minha trajetória. Mas o que eu recomendo é você conversar com a coordenação da faculdade onde você tem interesse em cursar Relações Internacionais, para saber um pouco mais sobre essa questão de estágio, se eles têm algum programa que oferta estágios para os alunos ou que facilita a entrada no mercado de trabalho enquanto ainda estão na graduação. Procurar por pessoas que já tenham feito o curso e que tenham passado por essa mesma situação. Mas é um pouco difícil, eu não conheço ninguém. Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta sensacional para a gente fazer isso. Próxima pergunta também é da Underline L Rica, GM Studies, da Almeida Studies. Onde estagiar? Você pode estagiar em vários lugares. Relações Internacionais, por ter esse caráter multidisciplinar, tem muito disso. Então, em ONGs, em organismos internacionais, em órgão público, em empresa privada, em multinacional, em embaixadas, dentre outros lugares. Mas eu acho que o processo acaba sendo muito similar, pode variar de um lugar para o outro. Na maioria das vezes você só tem que mandar o seu currículo e a próxima etapa já é a entrevista, ou você manda o currículo e passa por um processo seletivo de dinâmica em grupo, entrevista individual, redação escrita, redação em inglês, enfim, tem várias modalidades, isso pode mudar de acordo com o local. Próximo questionamento veio de 2 pessoas também, Marcela de Campos e Gustavo, HTTPS. Qual é a área mais fácil de encontrar estágio? Eu acho que não tem. Eu acho que pode ter as áreas que ofertam mais. Por exemplo, aqui em Brasília, uma das que eu acredito que seja a maior oferta em relação às minhas pesquisas, do que eu acabo vendo de uma maneira ou de outra, é em órgão público, principalmente ministérios. Mas isso pode variar de um local para o outro. Próxima pergunta tem a ver com as perguntas que a Real Story deixou, maravilhosa. Isabela Iar e a Dani Antunes, que está sempre perguntando por lá. Seu desempenho acadêmico diminuiu depois que começou a estagiar? Tenho essa dúvida comigo há bastante tempo, principalmente porque os estágios que encontro são todos de 6 horas. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão de desempenho na faculdade e o estágio. Tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, mas eu vou fazer um resumão aqui. No começo foi um pouco difícil conciliar as duas coisas. Na primeira semana eu confesso que eu fiquei muito perdida. E não foi nem pela questão de conciliar o estágio com a faculdade, era o sono. Como a minha rotina tinha mudado completamente, o meu sono estava muito fora de controle. Na hora que eu ia estudar eu estava com sono louco e aí começava aquela loucura, né? E assim, depois da segunda ou terceira semana de estágio já estava mais estabilizada. Sobre o rendimento ter caído, na verdade ele não caiu, ele foi aumentar. Eu comecei a estagiar no 7º semestre e, por incrível que pareça, em relação a notas, esse foi o meu melhor semestre de todos da faculdade. As minhas notas foram super altas, mesmo com essa carga de atividades, eu já estava fazendo TCC. Foi um semestre que me surpreendeu, não sei se era porque muitas das matérias eu gostava, então isso também pode ter influenciado, mas meu rendimento não caiu, na verdade ele aumentou nesse período. O que eu fazia, eu tentava não deixar acumular as coisas, eu sei que isso é difícil, a gente sofre, estudante é uma coisa complicada, mas eu tentava ao máximo não acumular matéria para estudar ou coisas do tipo. Eu fui me acostumando a estudar à noite, o meu estágio era de 4 horas, então eu acho que isso também pode ter ajudado, né? Eu fazia faculdade de manhã, almoçava na própria faculdade, levava uma marmitinha, porque economizar dinheiro é o que há, né, pro cafezinho de tarde. Ia pro estágio e depois do estágio eu ia pra casa. E aí eu me acostumei a estudar à noite, assim, na madrugada. Eu ficava até 1, 2 da manhã. Se eu não tivesse aula no outro dia, eu alongava um pouco mais. Enfim, variava muito de acordo com o tempo, mas eu me acostumei a dar o gás maior durante a semana para que no final de semana eu pudesse descansar. Para colocar a cabeça no lugar e para começar a semana com tudo. É claro que semana de prova é um
período à parte, é um período que é bem conturbado em relação quando a gente está com essas tantas atribuições. Aí eu acabava usando o fim de semana, mas eu acho que isso é uma excepcionalidade. Eu pensava, semana de prova passa rápido, então eu tenho que pensar positivo que já acabou. Outra coisa, eu gastava cerca de 3 a 4 horas por dia em transporte público, da casa para a faculdade, da faculdade para o estágio, do estágio para casa. Então eu aproveitava esse tempo para fazer duas coisas. Ou eu dormia para descansar, para estudar quando eu chegasse em casa, ou eu lia algum texto, algum livro que eu tivesse na bolsa, enfim, em relação a alguma matéria. Dependia muito de como tinha sido o meu dia. Tinha dias no estágio que era mais tranquilo, tinha dias que era muito pesado, então isso acabava variando. Então aproveitar esses pequenos momentos também ajuda. Eu acho que nessa questão de estágio e faculdade, duas coisas são primordiais. A primeira é a organização, para fazer com que as coisas aconteçam da maneira como tem que ser. É claro que existem alguns desvios, a gente tem que se adaptar, mas isso faz parte do ambiente. E a segunda coisa é equilíbrio, é ter esse equilíbrio entre faculdade e vida social, que eu acho que é importante para a gente manter a nossa mente no lugar. Próxima pergunta da Dani Antunes também, que acabou ficando de fora, que eu esqueci de colocar. Tu precisou mudar sua grade e horário de aula quando começou a estagiar? Não, eu fiz a grade normal, do jeito como eu tinha feito. No 7º semestre eu estava fazendo 7 matérias, se eu não me engano, mais o TCC. E no 8º semestre eu estava pegando 4 matérias mais o TCC. Então eu mantive a minha grade do mesmo jeito. Próxima pergunta, Gi Vital, do cabelo maravilhoso. Como você escolheu o seu estágio? A faculdade disponibiliza ou você tem que correr atrás? A minha faculdade tem um sistema de divulgação de oportunidades de estágio, acaba mandando por e-mail e tal, quando tem algumas oportunidades relacionadas ao curso que você faz. Eu mandei alguns currículos para algumas oportunidades que surgiram na época que eu estava procurando, mas a vaga que eu consegui não foi por esse meio. Eu acabei vendo a vaga em uma rede social, mandei meu currículo para lá e no final deu tudo certo, fiz a entrevista e passei. Então a Católica tem esse mecanismo, mas eu acabei entrando por outras vias, digamos assim. Aí depois que eu entrei no estágio, que tem questão de contrato e não sei o que aí você tem que fazer uma relação com a faculdade, uma questão muito burocrática, mas é bem tranquilo. Sobre a escolha do estágio, na verdade, não fui eu que escolhi estágio, foi o estágio que me escolheu. Eu tinha feito muitas entrevistas, principalmente, eu diria que a maioria delas, no Ministério das Relações Exteriores, lá no Itamaraty. Acho que eu fiz umas 4 entrevistas lá, 3, 4. E em outros locais também, mas não tinha dado certo, ou me ligaram falando que não tinha dado, ou eu não recebi resposta nenhuma, porque acontece com muita frequência. E aí eu prestei para essa oportunidade no Ministério da Ciência e Tecnologia, passei lá e acabei ficando lá mesmo, não me arrependo, foi um lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas, foi uma oportunidade incrível. Próxima, @clara.maria. Em Brasília é difícil achar estágio na área de RI? Eu acredito que não, porque centro do poder, centro do Brasil, capital do país, muitos dos organismos internacionais, multinacionais, órgãos públicos estão sediados aqui em Brasília. Isso ajuda muito a oferta de estágios na área. Próxima pergunta, Rafaela Soares e Mo Araújo. A área de RI perde vantagem quando compete vaga com comércio exterior ou direito? Particularmente, eu não acho. Eu acredito que as vagas têm um perfil do profissional que elas estão procurando. Não é porque você vai numa vaga e eles te dizem, não dá, que, meu Deus, eu sou super incapacitado, eu não consigo mais nada. Eu pensava super assim no começo, que eu fazia milhões de entrevistas e nada dava certo. Mas a verdade é que cada local procura um perfil de profissional específico. Seja um que seja mais proativo, seja um que lide melhor com idiomas, um que tenha vivência internacional, sei lá, cada um busca uma coisa diferente. E então, cada curso acaba encontrando o seu local e acaba encontrando os seus perfis. Existem vagas que acabam sendo abertas para outros cursos, não só para relações internacionais. E tudo bem, mas eu acho que o fato de você fazer comércio exterior ou relações internacionais não é a única coisa que vai decidir se você vai ser contratado ou não. Eu acho que existem muitos outros fatores que levam em consideração. Cada curso tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos fortes, e isso acaba sendo levado em consideração na hora das entrevistas e da busca por estágio. Próxima pergunta também da Mo Araújo: por onde começar a procurar? Principalmente nas áreas empresariais, o curso é muito amplo, mas percebo que o mercado de trabalho não tem vagas específicas.
Esse é um ponto um pouco tenso, o fato de não ter vagas específicas. Muitas vagas que poderiam ser de atuação de um internacionalista acabam não sendo rotuladas desse jeito para estudantes de RI. Então essa é uma dificuldade, porque a gente acaba tendo que procurar redobrado para poder identificar quais são essas vagas. Muitas vagas hoje em dia já são rotuladas eu digo assim, direcionadas para estudantes de RI, mas nem todas. Então, ela pediu dicas de onde começar a procurar. Primeira coisa, fale para as pessoas que você está procurando estágio. Fale para professores, fale para alunos, fale para colegas. As pessoas precisam saber que você está em busca de estágio. Assim, se elas virem alguma oportunidade que lembra você, elas vão te avisar e é muito mais fácil. Segunda coisa, LinkedIn. É uma ferramenta muito boa, manter sempre atualizada, e postando e compartilhando. Enfim, eu acho que dá pra gente fazer um vídeo só sobre isso, porque tem muita coisa pra falar sobre. Terceira coisa, ficar atento nas redes sociais. Tem muitas páginas no Facebook, grupos de relações internacionais que têm essas ofertas de vagas de estágio. Eu já mostrei em alguns vídeos, mas eu vou deixar aqui no box de informações uma listagem de algumas páginas que são interessantes para quem está procurando estágio. Eles divulgam para todo o país, então eu acho que vale a pena ficar de olho. Próxima pergunta envolve questionamentos de Mo Araújo, mais uma vez, Jacqueline Rocha e Diplomegos. Como podemos montar um currículo para que as empresas percebam que podemos colaborar? Primeiro, dá para colocar os trabalhos que você fez na universidade, seja trabalho voluntário, seja alguns trabalhos mais relevantes que tenham envolvido não só a sala, mas talvez outras empresas, ONGs, uma pesquisa um pouco mais complexa. Eu acho que isso vale a pena colocar. Tem gente que coloca os artigos publicados, eu coloco. Aquele negócio, né? Ajuda a pessoa a ter uma noção da sua área de pesquisa ou das coisas que você se direciona a estudar. Pode ser que ajude. Outra coisa importante, que é uma mão na roda. Pegue o seu tempo livre, sente a bundinha na cadeira e faça um currículo em inglês. Só traduzir, gente. Pegue o seu currículo normal e faça em inglês. Deixa ele guardadinho lá. Algumas vagas pedem o currículo em inglês, então se você já tiver ele pronto, é meio caminho andado. Então sempre tenha um em português e um em inglês super completinho que ajuda na hora desse processo de mandar currículo. Próxima pergunta. Paulo Carlos 4432, também da PK Reta, da Foco.d.estudante e da Jacqueline Rocha, são mais ou menos os mesmos questionamentos. Consulados ou empresas, quais são as melhores áreas para buscar estágio? Eu acho que não tem melhor e não tem pior. Existem lugares que podem ter uma maior oferta de oportunidades e outros que têm uma menor oferta de oportunidades. Apesar dos apesares, eu acho que o que vale para colocar na balança quando você está procurando por estágio é você buscar por uma coisa que você gosta, que você tem mais interesse. Próxima pergunta, Lara Berro. Então, eu estou indo para o 6º semestre da faculdade de RI e até agora não consegui estágio. Já enviei milhares de currículos e nenhuma empresa me chamou até agora. O que eu deveria fazer e qual conselho você me daria? PS, amo seu canal. Obrigada! Então, eu sei bem como é mandar um monte de currículo e ninguém te responder. Foi isso que aconteceu comigo no 6º semestre. Eu tava bem desesperada porque eu vi o final do curso e meu Deus, não vai dar tempo, mas deu tudo certo. Então, eu acho que você pode dar uma olhada no seu currículo, ver o que você pode melhorar. Talvez, tem muito curso online, gente. Tipo, a ONU tem vários, eu já mostrei lá no Instagram. Então, buscar por essas oportunidades de incrementar um pouco mais seu currículo também é muito bom. Pensar nas entrevistas que você já foi, ver o que você pode melhorar, quais são as formas que você pode identificar na hora de se posicionar numa entrevista de estágio. Tem um vídeo só sobre isso, como eu falei no começo do vídeo, então eu vou fazer um resumão geral aqui. Outra coisa, continue tentando, não perca oportunidades, continue mandando currículo mesmo enquanto você está esperando a resposta daquela outra entrevista que você fez semana passada. Então, a gente não pode perder tempo, tem que ir à luta e caso surjam oportunidades, você escolhe para qual lugar você quer ir. Mas não para de procurar até dar certo. Próxima pergunta, Marcela Minto. A faculdade dá uma orientação de como ou onde procurar estágio? Já me falaram que se você se sair bem na faculdade e encontrar um professor para ser seu mentor, isso pode facilitar bastante. Aconteceu com você? PS, no seu canal. Obrigada! Então, focar um pouco mais na relação com o professor, pode ajudar. Eu já vi casos em que isso aconteceu, em que a pessoa gostava muito de uma área, acabou se aproximando mais de um professor, porque ele também tinha proximidade com essa mesma área, e disso eu acho que surgem várias coisas. Pode surgir produção de um artigo, pode surgir orientação de um TCC, pode surgir talvez uma oportunidade de estágio, então pode ser uma possibilidade.
Isso não aconteceu comigo. Eu consegui o estágio por outros meios. Como eu disse, eu vi a vaga numa mídia social e acabei mandando o currículo para lá e no final deu tudo certo. Mas essa também pode ser uma possibilidade. Eu tive um mentor muito grande no meu TCC, que meu professor me ajudou horrores na escrita do TCC, em conversas sobre vida acadêmica, sobre o que fazer depois do curso, que eu acho que conversar com pessoas mais experientes pode abrir os olhos para muita coisa. Mas foi mais nesse sentido mesmo, em relação ao estágio não teve muita relação. Próxima pergunta, T. Marques C. 6. Você acha que os idiomas que você sabe foram importantes para conseguir estágio? Você usou eles no estágio? Tenho essa dúvida, pois estou estudando para o Enem e também trabalho, mas não sei nem mesmo inglês e não tenho tempo nem dinheiro para estudar inglês. Nessa vaga em específico, eu acho que os idiomas me ajudaram. Como eu disse, cada vaga tem um perfil e busca um perfil de pessoa diferente. Eu coloquei 3 idiomas, porque são os 3 que eu falo: espanhol, inglês e francês. Durante o estágio eu usei o inglês muito e o espanhol eu usei um pouco menos, o francês eu não usei. Onde que eu usei esses idiomas? Tradução de documentos, escrita de ofício ou memorando, participação em reuniões com representantes de organismos internacionais ou de embaixadas. Então tudo isso, na maioria das vezes, foi em inglês, o espanhol acabava entrando de uma maneira ou de outra. Uma dica particular para o seu caso, eu diria foca no Enem, porque eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. Depois de você entrar na faculdade, você corre atrás do inglês, é uma possibilidade, eu já fiz isso, eu conciliei a faculdade com os idiomas e foi super tranquilo. Tem outros vídeos aqui no canal sobre esse assunto, também você pode dar uma olhada depois, pode ser que ajude. Próxima pergunta, Guilherme Boceja. Queria saber a respeito de estágios em âmbito acadêmico e pesquisas. De modo geral, a maior parte das vagas que encontrei até o momento são para comércio exterior. A quantidade de vagas ofertadas para uma área pode depender muito da região. Como eu já disse, aqui em Brasília, por exemplo, tem uma grande oferta de oportunidades para ministérios, porque Esplanada, enfim, Centro do Poder, muita coisa está situada aqui em Brasília, então isso pode ser uma característica. Mas cada lugar tem as suas peculiaridades. Às vezes a região onde você se encontra, o comércio, a parte de comércio, importação e exportação é um pouco mais forte, e por isso a gente, na hora de pesquisar, acaba achando mais oportunidades relacionadas a comércio do que a relações internacionais de fato. Isso pode acontecer, apesar dos apesares, eu acho que a gente tem que ficar atento a todas as oportunidades. Você comentou um pouco sobre pesquisa, tem algumas oportunidades que eles oferecem bolsa para pesquisa, eu já vi muitas na ONU, então eu acho que vale a pena ficar por dentro também das redes sociais, porque eles acabam postando a maioria das coisas no Facebook. Jéssica Gomes D. Foi difícil encontrar? Tem dicas de como encontrar? Como foi a experiência? Difícil, eu acredito que seja o processo em si, não o fato de encontrar estágio, porque eu acho que aqui em Brasília, por exemplo, a gente acaba vendo oportunidades com muita frequência. Principalmente meio do ano e final do ano, que é a época que acaba e encerra o contrato, tende a ter uma oferta maior. Eu acho que difícil é o processo de mandar currículo, de esperar resposta, de fazer entrevista. A gente acaba ficando muito ansioso nessas etapas, até de fato estar dentro do estágio. A experiência foi incrível, eu pude ver muitas coisas teóricas sendo aplicadas na prática. A gente aprende muito em relação à postura, em relação a lidar com outras pessoas no ambiente de trabalho, de lidar com altas autoridades, em relação ao modo como você vai falar, ao modo como você vai se posicionar. Até mesmo a gente acaba pensando muito na forma de vestir, em eventos importantes, reuniões, tudo isso. Então a gente aprende muita coisa e eu sou muito grata pela oportunidade porque foi incrível. Próxima, Abner _1234. Geralmente são períodos integrais ou parciais. Na maioria das vezes são parciais de 6 horas ou 4 horas por dia. O que eu fiz foi de 4 horas. Vitor _imediato. Gostaria de saber qual a melhor maneira de se adaptar ao estágio e fazer um bom trabalho na área de RI, mais especificamente na área de logística, de exportação e importação, a fim de ser notado pelos superiores e ser efetivado. Sobre a área em específico, eu acho que eu não sei falar muito sobre o assunto porque eu fiz estágio na parte de organismos internacionais, então eu não tenho muito essa experiência de logística. Mas as dicas que eu posso dar, por exemplo, se você pensa em ser efetivado, coisas que podem ajudar: fazer um bom trabalho, sempre aproveitando as oportunidades, perguntar se você tiver alguma dúvida, aprender com seus erros. Eu fiz um documento errado. Pergunta o que está errado, pergunta o que você pode fazer melhor. Sempre tentar aperfeiçoar aquilo que você está fazendo.
Seja pontual, compromissado, eu acho que são 2 pontos extremamente importantes. Dê o seu melhor em tudo que você fizer, independente se for para escrever um simples documento ou para participar de uma super organização de um evento. Organização, não perca oportunidades, seja muito proativo. Em questão da organização, eu quero focar um ponto aqui específico. Organização ao ponto de você saber o que você tem que fazer e deixar suas coisas em ordem. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o estágio, a gente fazia muito ofício e memorando, que são documentos mais oficiais. E eu errava muito, porque a escrita é completamente diferente, por exemplo, de escrever uma redação discursiva. E aí eu fiz uma planilha no Excel por livre e espontânea vontade e fui anotando todos os documentos que eu fazia, porque assim eu ia ter documentos modelo para usar quando eu fosse fazer um novo documento relacionado àquele mesmo assunto. Por mais que ninguém ao meu redor, nenhum dos meus chefes ou outras pessoas que trabalhavam comigo tenham tido conhecimento do que eu estava fazendo, aquilo me ajudava a ter um trabalho melhor, a desenvolver um trabalho melhor. Então eu acho que essas coisas são super importantes. Próxima pergunta, Isabela Iar e SKPK Reta. E o salário, como funciona? É muito relativo essa questão, cada lugar oferta um salário diferente. Na minha experiência, opinião muito pessoal, observando vagas de estágio, oportunidades, a gente percebe que empresas privadas tendem a pagar mais que órgãos públicos, mas isso pode depender também. Então é tudo muito relativo. Próxima pergunta, meu internacionalista e @grando.kellen. Você tem que cumprir o mínimo do curso ou já consegue fazer estágio nos primeiros períodos? A escolha de quando você vai fazer o curso é muito particular. A maioria das oportunidades que eu vejo é a partir do 3º semestre. Tem algumas que são mais específicas, que é do 6º semestre para frente, porque a pessoa já tem uma bagagem de conhecimento maior para aplicar nesse estágio, talvez tenha atribuições um pouco mais específicas do curso mesmo. Então depende muito. Próxima pergunta, foco.d.estudante, vale se candidatar em vagas de economia ou administração? Por que não? Eu já contei uma história minha sobre esse assunto, de se candidatar para outras vagas que não sejam de relações internacionais, no meu outro vídeo de entrevistas, eu acho. Eu me candidatei para uma vaga em um escritório da ONU, que eu não me lembro qual era, mas a vaga não era para RI, era para comunicação. Mas eu me via muito na vaga, porque eu tenho uma proximidade muito grande com marketing, já fiz alguns cursos além da faculdade relacionados a isso. Então essa minha proximidade acabou me fazendo ir e tentar essa vaga. Eu cheguei até uma das etapas finais, acabei não sendo contratada para o estágio, mas eu acho que esse é um exemplo de que a gente pode se candidatar para as vagas que a gente tiver interesse. Acho que vale levar muito em consideração os assuntos que você mais gosta de estudar, os temas que você tem mais proximidade, então por que não? Tenta, eu acho que vale a pena você se arriscar naquilo que você gosta mais de fazer. Última pergunta, @estudamave. Como seria estagiar em empresas privadas? Em qual área especificamente o internacionalista trabalha? Algumas empresas privadas têm uma área específica para relações internacionais. A maioria dessas empresas são multinacionais ou empresas de consultoria internacional, consultoria política, algumas coisas assim. Elas têm um departamento específico para relações internacionais. Então vale a pena ficar de olho nessas empresas. Tem muitas oportunidades em empresas privadas e eu acho que tem um ponto positivo, que em algumas delas você pode ser efetivado depois do fim do estágio, o que geralmente não acontece quando é em órgão público, porque é uma questão muito mais burocrática, é concurso público, enfim. Enfim, é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, confiram os outros vídeos para complementar com esse. Muito obrigada a todo mundo que mandou pergunta, esse vídeo ficou gigante, mas eu queria responder todo mundo para deixar o vídeo bem completo mesmo. Se inscreve no canal para os próximos vídeos e segue nas redes sociais que eu sempre posto novidades por lá primeiro. Um grande beijo então e até semana que vem. Tchau!